e o Brasil. A diversidade linguística do Brasil partiu do movimento de vocês do italiano. Haja visto que quando encaminhamos através da fibra o pedido que fosse reconhecido, o governo brasileiro teve que fazer um grupo de trabalho. E a partir do grupo de trabalho, criar um inventário, e que foi a Universidade de Caxias do Sul a eleita para fazer isso. Como consequência do inventário, nós tivemos em 2009, através do presidente da República, e com a intervenção do então ministro Pepe Vargas, a assinatura do inventário. E a partir desse estudo, em 2014, tivemos o prazer de receber, nós do Italian, o certificado de reconhecimento do Brasil como língua de referência nacional, patrimônio cultural e material do Brasil. Estamos aqui também dizendo que o Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, se assim permite eu lhe chamar, porque assim o senhor é conhecido, pela Lei 13.178 de 2009, reconheceu o dialeto vêneto, na época italiano, e também vêneto brasileiro, porque assim era chamado em 2009. Passou a ser chamado só italiano pelo governo brasileiro em 2014. Reconheceu o Rio Grande do Sul, através de um pedido da Assembleia Legislativa e sancionado pela governadora do Estado, que o italiano era patrimônio cultural e material do Rio Grande do Sul. O mesmo trabalho através da NEDI, Santa Catarina, pela Lei 14.951, no mesmo ano de 2009, declarou que o italiano é patrimônio cultural e material de Santa Catarina. Lamento, nesse momento, não termos a presença do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que foi convidado para estar aqui. A cadeira está vazia, mas nos orgulhamos muito porque temos um defensor da língua italiana, deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, para falarmos sobre a regulamentação. Não basta sermos patrimônio cultural e material dos estados ou do país. Temos que regulamentar o ensino das línguas minoritárias nas nossas escolas através de lei. Por isso esse painel, Pepe Vargas. E o papel de vocês, senhores, como deputados, como Assembleia Legislativa e com responsabilidade futura, porque o vosso caminho como político não termina por aqui, a chegar a esse reconhecimento. Palavra à sua disposição. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Seguindo um pouco no raciocínio que o Paulo fazia aqui, né? Nós temos a lei estadual que reconhece o italiano como patrimônio cultural do Estado. E temos também, a nível nacional, o italiano como referência cultural brasileira e integrante do inventário da diversidade linguística do nosso país, por parte do Instituto Patrimônio Artístico Histórico Nacional. Então, há um reconhecimento oficial por parte tanto do Estado gaúcho como pelo Estado brasileiro, do italiano como integrante da diversidade linguística nacional. Quando me convidaram para o painel, que trata, digamos assim, da regulamentação daquilo que foi colocado aqui como línguas minoritárias no ensino público, digamos assim, não só no público, também no ensino em geral, eu fiquei me perguntando o seguinte, é possível e como fazê-lo, né?
Bom, primeiro, eu acho que é possível, obviamente. Como fazê-lo, eu vou falar um pouquinho adiante. O Rio Grande do Sul, acho que teve tantas pessoas que falaram aqui tantas coisas importantes. Eu não vou dizer quem, acho que eu posso errar. Mas foi dito aqui que essa diversidade linguística que nós temos, acho que foi o João que falou do dialeto Hunsrück, do dialeto pomerano, do dialeto italiano, obviamente, que estamos aqui tratando, né, do dialeto westfaliano. Aliás, ontem de noite, casualmente, eu estava ali em Westfália, eles estavam fazendo o lançamento oficial da festa que vai ter em março do ano que vem, comemorativa aos 30 anos de emancipação do município, e lá eles têm, como eles chamam, o dialeto westfaliano, alguns chamam também o dialeto do tamanco de pau, né? Por conta daquela tradição deles dos tamancos de pau. Então nós temos essa diversidade. Na realidade, o Rio Grande do Sul é um grande mosaico etnocultural. Nós temos aqui a presença de açorianos, de descendentes de açorianos, de descendentes de alemães, de italianos, de poloneses, né, de árabes, de judeus, de povos que vieram da África, libaneses, enfim, tem uma presença dos nossos povos originários, que também têm as suas línguas. Então, nós somos um grande mosaico cultural. A legislação que regulamenta o ensino no Brasil, nós temos aquilo que está previsto na Constituição Federal e temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem lá a definição de que há uma base curricular nacional comum, que define quais as competências comuns que em todo o território nacional os estudantes que vão para o ensino têm que desenvolver, mas tem uma outra parte desse currículo, que é a chamada parte diversificada do currículo, que permite que na parte diversificada haja diferenças na base curricular conforme a região e conforme a característica, né, daquela região. Então, sob o ponto de vista legal, tem base legal para cada estado, cada região, estabelecer nos seus currículos questões que fazem parte de uma visão mais diversificada. Tem que atender a base nacional curricular comum, mas é possível, na parte diversificada, estabelecer outras disciplinas, outros conteúdos curriculares, pelo menos, que não façam parte da base nacional curricular comum. No que diz respeito ao estudo de línguas, o que está colocado hoje, né? É que haja o ensino de línguas chamadas modernas, né? Então, pelo menos uma língua chamada moderna tem que ser ofertada. Na maior parte dos casos, estão ofertando o inglês. Em alguns casos, o espanhol. Em alguns lugares, enfim, o alemão, o italiano. Mas a grande maioria é o inglês. Então, eu acho que o que nós deveríamos defender, quando eu digo eu acho, é porque eu também estou abrindo aqui a possibilidade de ser convencido de que estou equivocado, né, porque eu acho que é assim que a gente vai estabelecendo um diálogo. Nós devíamos defender que nessa questão do estudo das línguas, nós defendêssemos a ideia de um estudo de dupla face das línguas, né? As línguas chamadas modernas são importantes para a nossa inserção num mundo globalizado. Não só sob o ponto de vista da economia, que eu acho que é importante, sem sombra de dúvidas, mas também sob o ponto de vista da cultura, sob o ponto de vista do intercâmbio entre os povos, sob o ponto de vista de estabelecermos uma comunidade internacional também, que tenha uma visão comum,
né, baseada no respeito à diversidade, nos princípios da paz, nos princípios, né, dos povos se reconhecerem nas suas diversidades. Então, tudo bem, as línguas modernas são importantes para isso. Mas também nós podemos ter, nesta dupla face, ou, eu vou chamar de dupla face, mas também poderia ser dito, o João também falou ali, qual é que foi o termo que tu usaste? Bilinguismo. Né? Também podemos ter o ensino dos dialetos de herança, da herança histórica, da identidade histórica que cada comunidade tem. Que é, de certa forma, esse trabalho que vocês vêm fazendo ao longo de tantos anos para manter o Talian e difundir o estudo e o ensino do Talian. Acho que é perfeitamente possível. De certa forma já acontece, como a gente viu aqui, né, nesse trabalho maravilhoso que a Unicentro tem feito. São 2.000 pessoas já certificadas em 4 anos. E faltam os de 2025 ainda. Então, de certa forma, isso já acontece. Né? Como a gente levar isso para, digamos assim, uma política do Estado do Rio Grande do Sul e não só de um município. Né? Podemos apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa? Podemos. Há muitos projetos de lei que são apresentados na Assembleia Legislativa que estipulam, definem inserção de conteúdos curriculares nas escolas do Estado do Rio Grande do Sul. Tem diversos. Se vocês me perguntarem, eles estão tendo efetividade? Os projetos que são aprovados, que dizem que tem que incluir determinado conteúdo curricular nas escolas do Estado do Rio Grande do Sul, eles estão acontecendo? Não, não estão acontecendo. Por quê? Tem um debate que pode ser feito sobre isso, mas o que define a nossa legislação? Define um sistema educacional. Né? E esse sistema educacional, no caso do Estado, mas não é diferente no caso do município, não é diferente no caso nacional, esse sistema educacional é conformado por que estruturas? No caso nacional, o Ministério da Educação, no Estado, Secretaria Estadual, no caso municipal, Secretaria Municipal. E os Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação. Então, é lá no Conselho Nacional de Educação que discutiram quais os conteúdos da Base Nacional Curricular Comum. E também definiram essa possibilidade da parte diversificada dos conteúdos curriculares. Então, nós precisamos também levar essa discussão para o Conselho Estadual de Educação. Porque só votarmos uma lei na Assembleia Legislativa, repito, podemos votá-la, né? Mas pode não haver garantia de que isso ocorrerá. Nós precisamos que o Conselho Estadual de Educação tenha essa compreensão, da gente poder estabelecer no Estado do Rio Grande do Sul um ensino de línguas, que eu vou chamar aqui novamente, por falta de outro termo, ou bilíngue ou de dupla face, que tenhamos o estudo das línguas modernas ou contemporâneas, mas também o estudo das línguas de herança histórico-cultural das nossas comunidades. Porque isso é fundamental para a preservação da diversidade cultural do nosso Estado. Essa diversidade cultural é fundamental para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento econômico. Eu sempre tenho... Quem me falou isso? Uma pessoa que já faleceu. Alguns aqui devem ter conhecido a Tonete, a Tânia Tonete. A Tânia Tonete, um determinado dia, nós dentro do museu, lá em Caxias do Sul, a Tânia disse assim: Pepe, nós temos que dizer para as pessoas que isso aqui é uma coisa singular. Nós não somos só um pedaço da Itália no Brasil ou no Rio Grande. Nós somos uma coisa diferente. Nós somos uma coisa única, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, só aqui.
O talhã é só aqui. A gastronomia que foi adaptada para as condições concretas que o imigrante italiano veio lá da Itália, chegou aqui, os recursos alimentares que ele encontrou aqui, ele adaptou e fez uma culinária, uma gastronomia típica, que só tem aqui. E assim nós podemos ir para tantas outras questões que dizem, isso é singular, isso é único, isso é aqui. Venham aqui para conhecer isso aqui. Isso é importante para o turismo, isso é importante para uma série de outras questões. Então, acho que nós temos que botar lá dentro do Conselho Estadual de Educação esta compreensão de que o estudo das línguas, dos dialetos e línguas de herança, junto com o estudo das línguas modernas, é fundamental para que a gente tenha cidadãos cosmopolitas que consigam compreender a realidade do mundo globalizado e que se encontra, em que vivem, mas tenham a capacidade de manter essa tradição cultural, manter viva a língua dos seus antepassados, porque ao manter viva essa língua, que é a fonte primária da sua cultura, nós estaremos preservando essa diversidade tão importante para o desenvolvimento social, econômico, cultural do nosso Estado. Manter essa diversidade. Então, para concluir, minha proposta, Paulo, é o seguinte: podemos apresentar o projeto? Podemos apresentar. O Pazinho está aqui? Ou ele já teve que sair? O Pazinho já teve que sair. Nós podemos apresentar o projeto de lei para iniciar o debate. Mas nós temos que levar esse debate para o Conselho Estadual de Educação. Eu acho que desde já, vamos combinar entre a gente. Agora, fim de ano, nós estamos com um pacote grande de projetos de lei para votar até o dia 18, antes do recesso parlamentar. Mas no início do ano que vem, nós poderíamos abrir esse debate. Né? Ainda estaremos nas comemorações dos 150 anos, que foram prorrogadas, né? O decreto estadual foi prorrogado. Nós poderíamos, nesse período de tempo, não só aprovar o projeto que considera a adressa patrimônio cultural do Estado, como também podemos abrir o debate da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, para abrirmos esse debate do que o Paulo chamou aqui de línguas minoritárias, né, para que a gente possa ter, junto ao Conselho Estadual de Educação, esta compreensão. Né. Definido isso, depois vem a discussão de como objetivamente fazer, mas que a parte diversificada dos conteúdos curriculares possam abarcar esta possibilidade. Nas regiões de imigração italiana, com o talhã, ali nos municípios de imigração alemã, o Hunsrück, e assim por diante. Né, lá na zona sul do estado, onde estão os pomeranos, o pomerano, e assim por diante. Então, né, eu acho que essa belíssima provocação que vocês estão fazendo aqui, ela pode significar esse avanço que é importante para o nosso Estado. Parabéns mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Como mediador, eu tenho a obrigação de dizer que aqui nós temos o oeste do Brasil representado. É o Rio Grande do Sul, presidente, que talvez tenha a oportunidade de ter uma força maior pelo que nos aproxima a região italiana, a região nordeste do estado e a capital. Mas aqui temos o oeste de Santa Catarina, que está distante, eu digo, distante do governo estadual, como logística. É mais fácil sair de Chapecó e ir para Porto Alegre do que sair de Chapecó para ir para Florianópolis. Mas essa gente que foi para o oeste de Santa Catarina, o oeste do Paraná, do Mato Grosso, do Goiás, Rondônia e assim por diante, está aqui representada. Hoje nós temos pela primeira vez o pessoal de vendas nova do imigrante, lá do Espírito Santo, se integrando a esse processo, porque ele se sente tão talhar como nós.
Nosso propósito, e queremos agradecer essa oportunidade do senhor dizer qual é o caminho, e que esse caminho possa ter trilhado. Mas nós temos essa dificuldade quando um prefeito quer, está aqui a representação através do prefeito João Paulo de Nova Bassano, ou como o doutor Ricardo está sendo bem beneficiado pela Unicentro. Mas nós temos necessidade de botar no currículo e não extracurricular. É exatamente isso que o senhor também se propõe hoje. Por isso esse painel, quem sabe se nós tivéssemos naquela cadeira o representante do governo do Estado, do Poder Executivo, ele poderia facilitar essa nossa caminhada ao Conselho Estadual. Mas o Rio Grande do Sul serve como exemplo. Homens como o senhor que se dedica, na sua grande popularidade como homem político, o homem que exerceu os cargos, todos possíveis nesse país, a não ser de presidente da República, Senado e presidente, mas pode chegar lá. Um homem que já foi ministro, dando essa oportunidade, e dando essa oportunidade ao Rio Grande do Sul, a nós fazermos as situações possíveis para que nós cheguemos mesmo a ter uma lei, não só, como nós dissemos, de reconhecimento como patrimônio, mas sim também uma regulamentação do ensino. Obrigado pela sua presença. Hoje à noite, com muita satisfação, vamos entregar ao senhor o mérito que o senhor realmente merece, o troféu e o diploma, como outros que estão aqui presentes. Obrigado pela sua oportunidade e abrir essa discussão e entender, como sempre entendeu, eu disse na sua intervenção, até para o momento que nós precisamos a nível federal, do que o Talian chegasse ao ponto que chegou. Parabéns e bom trabalho. Só gostaríamos que nos desse esse canal. Se nós chegarmos ao Conselho Estadual, aqui está o João Viarney, que participa do trabalho da diversidade linguística no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos um pouco de dificuldade. E que o senhor seja o intermediador para que um dia nós possamos nos reunir em Porto Alegre, para as pessoas entenderem o que nós estamos fazendo aqui e o que nós vamos fazer quando retornarmos às nossas casas, aos nossos municípios, às nossas escolas, às nossas secretarias, podermos defender aquilo que nós entendemos que é tão interessante para o Brasil, porque aqui vieram os nossos ajudar a construir esse país. Obrigado, Pepe Vargas, e recebo um abraço em nome de todas as pessoas.